Certamente, duas das pessoas mais incríveis que Deus me deu a honra de conhecer foi meu pai e minha mãe. Aprendi muita coisa com eles. Eu lembro da minha mãe, desde muito pequeno, a minha mãe ensinando pra gente o que era certo, o que era errado, o valor do trabalho, o valor de se manter reto, o valor de fazer as boas escolhas. Meu pai era o amor e minha mãe a força. A Rinodê sempre foi uma empresa familiar e a gente traz esses valores da nossa família para dentro da companhia exatamente por conta disso. Eu sou nordestina, nasci na Bahia. Eu vim da Bahia, eu tinha apenas 8 anos de idade, vim com os meus pais. Nós somos também, igual muitos nordestinos, somos retirantes. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu tinha 11 anos. 11 anos de idade, comecei a trabalhar com ela. Aliás, antes da costura, minha mãe era uma mulher que nunca gostou de depender de ninguém, ela sempre foi autossuficiente, ela queria dar comida pra gente, nunca pedi pra ninguém, apesar porque a gente era muito pobre, né? E então eu comecei com 9 anos eu comecei já a costurar com ela, e ela fazia aquelas pontinhas do guarda-chuva, sabe? Então eu aprendi com ela. Então essa loucura pelo trabalho eu adquiri dela. Bem, eu conheci a dona Adelaide em 1966. Num desses eventos, tinha bastante gente. Eu comecei a andar no meio ali para comer negócio de fio, essas coisas. Quem eu encontro? A dona Adelaide. Aí eu olhei para ela assim e falei, nossa, você poderia ser a nora da minha mãe. E a nossa história começou aí. Aí, passado um tempo, ela me disse, tá certo, eu posso até namorar com você, casar com você, mas eu não tinha profissão naquela época. Eu não tinha profissão, eu era entregador de móveis. Eu entregava móveis e montava os móveis. Eu entregava móveis numa carroça com um cavalo. Olha, quanto tempo, né? E aí ela falou, não, você precisa ter uma profissão para mim poder casar com você. Eu falei, tá bom, então eu vou estudar. Estudei e eu me tornei um torneiro mecânico. Olha, a minha profissão é torneiro mecânico. E foi com essa profissão que eu me casei. Foi com essa profissão que eu tive os 4 filhos, que é o Sandro, Alessandro, Cristiano e Leandro. Foi com essa profissão que eu comprei minha primeira casa. E foi com essa profissão que eu eduquei os meus filhos. Eu nem sei se existe ainda, eu nasci num sanatório. Verdade, é Sanatório Maternidade São Lucas, que fica ali na região da Liberdade, Bela Vista, naquele pedaço ali. 1971, filho de uma costureira, filho de um torneiro mecânico, mas de uma família feliz, de uma família bem feliz. A gente passou, digo assim, privações na infância, mas nunca faltou absolutamente aquela miséria extrema, não. A gente era muito feliz, a gente vem dali, uma família comum, nada de muito diferente. Só que uma coisa que chama muita atenção na minha vida, desde sempre, eu sempre sonhei. Não é fácil criar 4 filhos, principalmente da maneira que a gente vivia, com tanta simplicidade. Mas eles foram meu grande motivo,
eles foram meus porquês. A minha sorte é que eu tinha um homem que eu escolhi para pai dos meus filhos, que ele era muito parceiro, muito. Quando eu falava para ele, vamos fazer, porque ele também veio de família muito simples. Então, ele não me atrapalhava, muito pelo contrário, ele era muito incentivador. A Adelaide sempre foi uma personalidade dura, até hoje ela é durona, ela é pau e pedra é pedra, ela é sempre durona, decidida. Eu não seria o que sou hoje sem ela e ela não seria o que ela é hoje sem eu, porque um complementou o outro, sabe? Ela era mais assim de deixa comigo e eu trazia as coisas para ela resolver, ela resolvia. Eu era o caçador, ela era a amansadora. Trabalhando mesmo, não lembro da minha mãe fazendo outra coisa a não ser trabalhar. Ele e meu pai era um cara muito trabalhador também, não tinha outra opção, né? Ou eles batalhavam ou o mundo corporativo não era para eles, né? Com quarta série, quinta série primária, não tinha a menor chance. Então, o restava a eles mesmo era trabalhar. Pela ordem, eu, Alessandro, Cristiane e Leandro. Entre eu, que sou mais velho, e o Leandro, que é o mais novo, são 6 anos. Então é pouca diferença para 4 crianças. E eu e o Ale, a gente tinha uma ligação muito especial, muito especial. A minha diferença do Ale é 2 anos e meio. Então eu meio que cuidava dele, né? Eu meio que cuidava do Ale. A gente, você tem uma noção, a gente dormiu junto na mesma cama. Eu tinha 12, ele tinha 10. Na mesma cama a gente dormia. Então a nossa ligação era muito forte, muito forte. A gente sempre foi muito unido, muito amigo, muito juntos e sempre um querendo estar do lado do outro, um defendendo o outro. O Sandro é interessante que ele foi assumindo esse papel, né? Se tornando responsável pela família, mas isso veio naturalmente, por ser o mais velho, tudo. Então, eu não tinha com quem conversar, a gente não tinha com quem falar, então as broncas vinham do Sandro. Por vezes ele até relativizava um pouco as minhas malcriações, sabe? Eu dava uma de mimadinha, já que não colava na minha mãe, eu tentava nele e colava nele, sabe assim? Eu lembro quando eu saí da escola municipal, fui à escola particular na 7ª série, que eu quase reprovei. E quem me deu a bronca foi o Sandro, não foram meus pais. Ele veio e foi falando tudo. Então ele assumiu esse papel pela ausência deles. A vida é um constante aprendizado. O dia que você falar o seguinte, não tenho mais nada a aprender, a vida meio que perdeu totalmente o sentido, né? E um dos meus primeiros aprendizados foi exatamente esse. Eu aprendi com a minha mãe. Tipo assim, olha só, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Você não vai pegar o que é dos outros. Eu não vim aqui te contar uma história que eu não acredito. Eu não vim aqui contar pra você algo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu aprendi, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu era o comilão da casa e a gente nunca passou fome, a gente não foi uma família que passou fome, não teve isso não. Mas não tinha sobrando. Então minha mãe fazia o almoço de domingo, se ela fizesse almôndega, por exemplo, que é essa história, ela fazia uma almôndega para cada um. E eu gostava de repetir. Então o que eu fazia? Eu pegava a minha almôndega e colocava no cantinho do prato. Eu ia comendo, pensando já no segundo prato, né, que eu fosse repetir. O meu irmão, por outro lado, o Ale não. O Ale ficava lá, deitado na mesa e mexendo no prato. A primeira coisa que ele comia era almôndega. E nesse dia, eu devia ter, sei lá, acho que eu tive uns 8 anos de idade. Por aí. E ele 6. Eu comendo do lado dele, quando eu penso que não, ele enfiou o garfo na minha almôndega e colocou na boca. Cara, parecia que meu mundo tinha acabado. Aí, quando eu vi aquela cena, eu falei... Apertei, a boca dele pode soltar. Isso. E aí ele, mãe, deixa eu comer. Eu falei, não, apertei, solta. Ele soltou, claro que o Sandro não comeu aquela, eu dei outra pra ele. Mas ele falou, pra comer essa você não come. Eu dou pro cachorro, mas você não come. Você aprender a respeitar as coisas dos outros e ter pra você o que você conquistou, o que é seu. A Adelaide sempre foi uma pessoa também visionária, sabe? Ela também não estava feliz com aquela vida que a gente tinha. E aí apareceu um monte de coisa pra gente fazer. A gente mexeu com joia, com produto para limpeza de carro, para limpeza de chão, para limpeza de tapete.
A gente sempre foi envolvido com essas coisas, a gente sempre buscava alguma coisa. Nós conhecemos a Dielza no primeiro aniversário do Sandro, que eu já conhecia o marido dela. Ia sempre na nossa casa nos convidar para mudar a nossa vida. Ela, quero mudar a vida de vocês, quero mudar a vida de vocês. A Dielza, além de ser minha amiga há 46 anos, ela foi a pessoa que me convidou para Brazilian Way. E eu até fiquei muito resistente, eu não gosto de vendas, eu detesto vendas. E ela falava, você não precisa gostar de vendas, mas a venda que vai mudar a tua vida. A coragem, a persistência, eu sempre digo, ela é a pequena grande mulher que tudo que põe a mão vira ouro. E eu queria que ela viesse porque eu sabia que ali poderia ser o início de antecipar a realização dos sonhos dela. E até uma vez eu falei para ela, eu falei, Dê, você é a boa samaritana sem dinheiro. Imagine com dinheiro. E nem assim eu convenci a Adelaide. Até que um dia ela usou uma tática diferente. Ela falou, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu preciso ir lá em Pinheiros e o Vavá não está em condições de ir. Eu quero que você me leve, você me dirija o meu carro para mim. O rapaz começou a fazer uma demonstração e eu fui prestando atenção naquele negócio. Foi até que chegou um determinado momento, ele fez um quadro lá, porque naquela época as apresentações eram tudo no quadro negro. E aí ele apresentou lá, fez uma bola, perguntou meu nome. Eu falei, eu me chamo Francisco. Ele colocou meu nome lá, falou, esse cara aqui é você. E aí fez um monte de perninha, de bolinha e falou, essas pessoas podem trabalhar com você. Nesse momento, até aí eu estava meio chateado, porque a Dielza me convidou para uma festa. Chegando lá, era um negócio. Até aí eu falei, nossa, eu vou pegar a Dielza, eu vou matar a Dielza. Mas aí o cara foi falando, porque ele tinha uma casa bonita, porque ele tinha isso, porque ele tinha aquilo. Cara, aqui talvez esse negócio pode nos interessar. Aí daí pra frente eu comecei a me interessar pelo negócio. Aí, falei, esse negócio é bom, eu vou fazer esse negócio. A paixão falou mais alto. E lembra que eu falei pra vocês? A paixão traz crença. E a crença traz atitude. Naquela noite a gente decidiu que a gente ia fazer aquele negócio e que nós tínhamos que atravessar o rio e quebrar a ponte. Aí uma semana depois ela vendeu todas as máquinas de costura e eu levei um susto porque eu queria que a minha amiga fosse bem sucedida, mas eu me sentia responsável por isso. E eu também era novinha no negócio, né? Não tinha muita experiência. Quando minha mãe começou em 83, o formato já era esse. O formato era venda direta com construção de equipe de venda. Já era assim. Nada parecido com o que nós temos hoje, mas já era assim. Então minha mãe começa fazendo um negócio assim, sabe? Vendendo produto e construindo rede. No começo tudo é muito difícil, principalmente quando é desconhecido, né? Então, se você não conhece aquilo lá, então é uma dificuldade muito grande. Mas, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, a dificuldade, você vai sendo ultrapassada qualquer dificuldade. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que sofre por fazer algo. Eu não tenho esse problema de jeito nenhum. Não, sofrimento não faz parte do meu vocabulário. Eu tinha 12 anos de idade, carregando sacola de São Paulo afora, sobe ônibus, desce de ônibus, sobe trem, desce de trem, fazendo o quê? Vendendo produto de porta em porta. A minha mãe fazia reunião domiciliar, chamava. Ela ia com um kit de produtos, numa sacola, na casa de uma pessoa que a gente chamava ela de anfitriã, né? Montava o kit de produto na mesa daquela anfitriã, e a anfitriã convidava as vizinhas, amigas e tudo mais, e ali existia uma demonstração de produto. Começou aí, eu e minha mãe rodando São Paulo fazendo isso. Ele ia comigo nas reuniões, ele ajudava
eu carregar sacola, ele montava os produtos dentro da bolsa, ele ajudava a montar a mesa para apresentação dos produtos. Tanto que a equipe do meu pai e da minha mãe chegou a representar 70% da companhia. Era uma companhia pequena, mas 70% do volume da companhia era a equipe da minha mãe e do meu pai. Era a multiplicação. A multiplicação de você crescer o seu negócio através de outras pessoas. Porque eu vou apresentando para você apresenta para outra. É uma rede, né? O próprio nome já diz. É uma rede, marketing de rede, marketing de relacionamento. Então eu via que a única maneira, não adiantava eu pegar e colocar uma portinha, uma lojinha, não era isso que eu queria. Porque uma loja eu ia vender, eu tinha que esperar o cliente vir. Nesse modelo de negócio, você vai até o cliente, é diferente. 84, eu terminei o colegial, meu pai mandou eu ir procurar emprego, eu fui procurar emprego. Então, eu e os meus amigos, todo mundo era office boy. Só que eu arrumei o office boy na Porto Seguro, né, que era uma companhia já grande, uma companhia de seguro, bacana. Eu trabalhava de uniforme, sabe, calça azul, camisa branca, gravata. E meu pai e minha mãe decidem começar a Rinodê, lá na garagem de casa. Eu senti a necessidade de montar o nosso próprio negócio. Um mundo completamente desconhecido para mim. Imagina ter o próprio negócio, administrar o próprio negócio sem conhecimento nenhum de administração. Mas a gente aprende fazendo. Meu pai me liga. Tem que pedir a conta que você precisa trabalhar junto com a gente, que nós vamos montar uma companhia. Eu falei, como assim, pai? Montar uma companhia? Você mandou procurar emprego, eu procurei emprego, tô trabalhando, fui promovido, como é que o senhor quer que eu faça isso agora? Aí ele virou assim pra mim, falou assim, Sandro, presta atenção, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Eu vou. Itaca, aqui no dia 5 de outubro de 1988, na garagem de casa, eu, meu pai e minha mãe damos início a essa companhia chamada Grupo Rinodê. E depois ele então passa também a contribuir na área de relacionamento junto com a minha mãe, junto com meu pai, assumir um papel de líder de equipe também, não somente dentro da atmosfera administrativa executiva, né? Meu pai e minha mãe decidem começar a Rinodê, lá na garagem de casa. E meu pai me liga. Tem que pedir a conta que você precisa trabalhar junto com a gente, que nós vamos montar uma companhia. Aí ele virou assim pra mim, falou assim, Sandro, presta atenção, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Eu tive certeza absoluta que o dia que a gente começou a Rinodê, estava começando algo muito especial, que ia ter um impacto na vida de muita gente. Sabe quando você olha para trás e fala assim, em algum momento você se arrepende de ter tomado essa decisão, de ter aceito o chamado do teu pai? Nunca. Foi desafiador, né? Como toda empresa pequena, familiar, que começa no final dos anos 80 no Brasil. Passamos por todos os planos econômicos possíveis. Era muito difícil. Eu envasava produto de manhã, eu separava pedido à tarde, eu fazia entrega à noite. A gente não tinha produção, a gente tinha só envase.
No primeiro ano, nós comprávamos de um terceiro. Os produtos vinham em bombonas, 50 quilos, 50 litros, e ali a gente botava nas madeiras e envasava. Para comprar a primeira embalagem que a gente usou na companhia, meu pai seguiu o caminhão da fábrica. Não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada. Então meu pai falou, uma hora esse caminhão vai voltar para a fábrica para comprar a nossa primeira embalagem. Meu pai chegou lá, bateu na porta da fábrica, apareceu o gerente, e meu pai se apresentou para ele, e meu pai falou assim, tá vendo essa embalagem aqui? Eu preciso de 1000 peças. Não, senhor Francisco, o senhor não está entendendo. Para eu tirar o molde que está na máquina agora e colocar esse novo molde para fazer o frasco que o senhor quer, eu preciso de pelo menos 10.000 peças. Meu pai falou, tu é doido? Eu só posso pagar 1.000 e você vai me vender 1.000. Meu pai meteu um fechamento no cara. Aí no segundo ano nós compramos uma fábrica. Era uma fábrica tinha uma linha de shampoos, condicionadores de varejo. Ela estava com um problema comercial, mas o que a gente queria era só a fábrica. A garagem não tá cabendo mais não. Meu pai, né, e minha mãe compram um CNPJ da nossa empresa que é nossa até hoje, só que é um CNPJ de 1973 e a Rinodé de 88. Né? Então eles compram uma fábrica para poder fabricar os próprios produtos. Foi tudo muito rápido, 1 ano. Nós tínhamos um químico, né, todo um departamento de desenvolvimento, né? Era modesto para a ocasião, para o nosso tamanho, até para a época. Assim, a equipe tinha que saber o seguinte, que era primordial ter qualidade. Né? Então a dona Adelaide e o seu Francisco diziam, os nossos produtos precisam ter qualidade. Quando eu comecei a pensar em planejamento, que também não dá para você fazer as coisas só porque você tem vontade. Você tem que se dedicar. Tá certo que o meu conhecimento foi um conhecimento empírico, mas eu busquei muito, eu li muito. Eu participava de feiras, eu falava com as pessoas que eu admirava. A primeira vez que ele foi fazer um treinamento foi em Aracaju, foi eu e ele. E eu falei pra ele, não tenha medo. Se eles soubessem mais que você, eles estariam no seu lugar. Então não se intimide. Eu assumi a companhia, a presidência, com 25. Ele é muito bom, ele nasceu pra isso. Ele tem um dom. Aí eu comecei a trabalhar bem sério essa questão de planejar, de olhar como é que tem que ser feito, de traçar metas, traçar objetivos. Ele fazia a parte administrativa, né? E depois ele então passa também a contribuir na área de relacionamento junto com a minha mãe, junto com meu pai, assumir um papel de líder de equipe também, não somente dentro da atmosfera administrativa executiva, né? Então ele passa também a buscar um papel, a buscar autonomia, porque a liderança ela não vem com poder, ela vem com autoridade, ela vem pelo fazer, né? Ela precisa ser inspiracional. Eu posso dizer que existiam 2 líderes na empresa, a minha mãe e o Sandro. A minha mãe porque era a líder nata e ninguém, a figura dela, e o Sandro que era o líder por mérito, por conquista mesmo, né? As pessoas passaram a confiar nele como líder também, não porque ele era filho do Francisco e da Adelaide, mas que começaram a enxergar atitudes de líder no Sandro. Tua vida faz parte do meu time e tem que ser transformada. Isso é certo que vai acontecer. Ó, nós estamos em quase 5.000 pessoas aqui. Olha pra mim você e diz pra mim na frente de 5.000 testemunhas. Você é um dos imperiais que eu estou buscando? Eu sou o próximo imperial que ele está buscando! Então, eu estudei até a 4ª série primária. Eu tinha tudo para dar errado, né? Enxerguei um negócio, né? Aí eu falei, meu Deus, vou poder criar meus filhos, dando condições
né, através das vendas. Então eu criei meus filhos, todos os 4 hoje, né, fazem 100% Rinodê. E comecei a trabalhar em 2002 com a Rinodê. Já são 16 anos. E de lá pra cá, eu sempre não quis, assim, ter minha carteira assinada. Minha mãe sempre perguntou pra mim, e aí, Jaqueline, qual vai ser a sua decisão futura? Eu falei, olha, eu quero trabalhar como a senhora. Porque eu sempre enxerguei que através da venda, você poderia ter um resultado. Então, eu sempre vi que o lucro era melhor do que salário. Eu fui pra uma reunião com o Jaque e eu não sabia que tinha esse negócio de dar um nó na gravata. E tava eu tentando dar um nó no banheiro, né, pra ir pro evento. Chega uma pessoa do meu lado, dá um nó na gravata, bem rapidinho, olha pra mim e pergunta se eu quero ajuda. Aquele gesto dele foi um gesto simples, dar um nó na gravata, mas pra mim foi muito importante, porque quebrou todos os meus preconceitos e conceitos. Ele sempre fazia isso com todo mundo. Qual é o seu sonho? Eu falei, cara, a gente tá passando por um momento muito difícil. Contei um pouco da história da nossa família. E ele falou assim, mas qual que é o seu número? Qual é o sonho de vocês? Qual que é o objetivo de vocês? Como eu já sabia que ele era o presidente da empresa, que era uma pessoa que era bem sucedida, eu falei, eu vou chutar. E chutei mesmo. Eu nem imaginava que a gente ia estar vivendo o que a gente tá vivendo hoje. Meu número é 200 mil por mês. Quando você olha para o mercado brasileiro, diferente dos outros grandes mercados, onde existem várias grandes marcas nacionais, no Brasil não existia. No Brasil existia 2 grandes marcas nacionais, eu não estou falando aquelas internacionais. E eu tinha uma admiração incrível pelas 2, um respeito enorme por elas. Mas eu falava, não, pera um pouquinho só, tem alguma coisa errada, num país desse tamanho, tem espaço para uma terceira grande marca. Juntando tudo aquilo que a companhia significava, juntando toda a nossa força de trabalho, a nossa resiliência, a nossa vontade incrível de produzir algo de valor, de realmente pegar e impactar a vida de muita gente, a essa oportunidade que tinha no mercado, falei, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Eu não abro mão dos meus sonhos. Eu não abro mão da minha crença. No interior de Goiás, construindo a equipe de venda, sabe? Construindo a equipe de venda, mostrando plano no Flipchart, né? Mostrava plano o dia inteiro, fazia reunião de venda o dia inteiro. Tô voltando pro hotel, vejo um burburinho diferente no hotel e eu vou lá perguntar pro cara, o que tá acontecendo na recepção? Falar, tem uma companhia aí que vai fazer uma reunião aí com o pessoal hoje à noite. Falei, que companhia que é? Falou assim, não sei não, americana. Que era a Amway. Primeira entrada da Amway no Brasil, primeira vez que estava trazendo marketing multinível pro Brasil. Falei, não, tenho que ver o que é isso. Você foi curioso? A minha PN, quando estava lotada, minha PN lotava, assim, lotava. Mano, minha PN foi um sucesso que tinha 10 pessoas. Cheguei no hotel, voltando do trabalho, uma PN, uma reunião de empresa que eu nunca tinha ouvido falar, tinha umas 100 pessoas. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Eu fui ver, era marketing multinível. Mas em 91 não existia Google. Não dá para dar um Google para saber o que estava acontecendo. Então tudo que é desconhecido te traz apreensão. Eu falei, opa, deixa eu tirar o pé. Mas foi o meu primeiro contato com o marketing multinível. Eu vi que tinha algo muito incrível ali. Muito, muito, muito especial. Tinha uma capacidade de mobilização muito grande. Daí eu comecei a olhar bem de perto o que era esse mercado de marketing multinível. Comecei a ler, comecei a ver quem eram os grandes líderes, o que eles faziam, as grandes empresas, como eles faziam. E eles todos faziam muito sucesso. Não só no Brasil, mas especialmente fora do Brasil. Mas aquele dia nasceu o desejo dele. Falou, um dia a Rinodê vai ser uma empresa de marketing de relacionamento, de marketing de rede. E nós vamos um dia ser a maior empresa do Brasil. Eu estava em Recife, trabalhando na área de Recife. Eu estava perdendo muita gente para o marketing multinível.
Eu e a Dani Carvalho. Dona Day do céu, a gente tá perdendo todo mundo pra Forever. O que é Forever? Marketing multinível. Eu falei, é? E eu falei, olha, Dona Day, eu não aguento mais. Tua equipe indo pra fazer empresas de multinível. Vinham, usavam produtos de tratamento aqui que são excelentes, mas não tinha realmente uma expressividade de venda, de volume, não tinha. Aí eu fui até uma reunião da Forever em Recife. E eu falei, Dani, entra você primeiro, vê se não tem ninguém da Rinode na sala da apresentação do negócio. Aí ela falou, Dona D, tem 3 pessoas, tá lá na frente. Vamos ficar aqui atrás. Quando levantar, a senhora sai. Falei, tá bom. Fui. Aí fui até o centro de distribuição, vi como funcionava tudo. Era uma loucura, era tudo que eu queria pra minha vida. Foi uma decisão nossa. Para fazer isso, eu precisava de uma ferramenta muito forte de alavancagem de construção de rede. Aquela mesma mobilização que eu tinha visto lá em 91. Os caras são marketing multinível, cara. O nosso negócio não dá. Temos 2 gigantes aí que tá massacrando a gente. Eu convenço eles que nós estamos prontos para entrar no marketing multinível. Fiz uma reunião em março de 2008. Gente, nós vamos mudar, achei, o multinível está explodindo, vai dar todos os nossos sonhos, vai dar tudo certo. Imagina você com 20 anos de negócio. 20 anos de negócio. Eu preparei tudo isso, chamei consultores para me ajudar a construir o plano de negócio, chamei as empresas de tecnologia para me ajudar a construir o sistema, reuni minha liderança, falei, a empresa vai ser assim, assim, assado, nós vamos alcançar todos os nossos objetivos, nós vamos verdadeiramente fazer com que a missão da Rinode se cumpra, que nós teremos um modelo que vai possibilitar isso, e todo mundo comprou a ideia. E a gente já ganhava um bom dinheiro quando mudou. Aí um dia nós fomos convidados para uma reunião e foi nos apresentado esse tal de marketing multinível. A gente não entendeu muito, principalmente eu, que não tinha conhecimento nenhum. Eu só confiei. Eu comecei a lembrar todas aquelas apresentações que eu tinha visto. E eu falei, meu Deus, era isso que estava faltando. E ele conseguia, nessa reunião ele deixou muito claro que ele falou o seguinte, nós temos um tempo de vida. Talvez não a empresa não fecharia, mas iria virar um lojão, iria, sei lá, ele deu algumas sugestões lá na época. E ele falou, a gente está bem, mas vocês não estão bem. A equipe não está bem, vocês não têm dinheiro. As líderes têm carro, a líder, a representante do local. E toda a equipe de vocês depois vai para a parada do ônibus. Então a gente, de verdade, a gente não está transformando a vida das pessoas. Eu fiquei muito feliz com a perspectiva de futuro que eu estava vendo, né, que estava sendo apresentada. Eu pensei, bom, eles devem saber o que está fazendo, porque uma empresa sólida como a nossa, né, que não tinha um processo, não tinha reclamação, um produto de primeiríssima qualidade, eles não iam jogar fora um negócio assim. Então deve ser um bom negócio. Eu realmente pensei por esse lado e acreditei. E além do que, o marketing multinível ele tem algo incrível. Porque para alcançar o potencial que a gente precisava, eu precisava que as pessoas se desenvolvessem. Que elas fossem além da venda direta. Que encarassem aquilo como um negócio. Que elas quisessem ter atitude empreendedora. A gente não pode errar. Porque não é só pensando na gente, todo mundo, né? Então as pessoas que estavam ao nosso lado acreditavam e acreditam na gente, que tem muita gente até hoje. E daí eu falei, não, mas vamos avaliar, não, tem que avaliar nada. Não, vamos fazer um piloto, não, vamos virar a chave e tal, não sei o quê. E foi o único questionamento que eu fiz, que a gente tinha que avaliar. Medo sempre dava, é bom você ter medo, entendeu? Mas não era o que impedia a gente de mudar. Vamos pra lá, vamos pra guerra que nós vamos ganhar. Ah, então todo mundo muito motivado. Tava tudo certo. Vai ser em junho que nós vamos preparar o sistema. Dia 31 de maio, a gente desliga uma companhia, o modelo de negócio, a gente desliga o modelo do marketing multinível. Todo mundo entusiasmado, não sei o quê. Vamos! Bom, enfim, viramos a chave. Um erro de avaliação, a gente achou que a nossa força de venda que fazia mononível, as tiazinhas de sacola na mão, iriam comprar por internet, iam pagar à vista, elas tinham 30, 60, 90 dias para pagar às vezes.
Primeiro mês de negócio, o resultado foi esse aqui. Queda de 90% no faturamento. Mas assim, pá, despenca. Ele falou, e agora? O que aconteceu? E você não tinha dinheiro sobrando, né? A gente tinha um caixa bem justo. Então a perda foi muito grande. Nosso faturamento foi reduzido a 10%. Eu cheguei a escutar do meu irmão, falar assim, você arrebentou a nossa família. Você acabou com os nossos sonhos. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Não entendia nada. Eu tinha feito tudo certo. Porque no deserto chega uma hora que você não enxerga nada. Você vê areia. Só vê areia. A gente trabalhava com a nossa empresa pagando para trabalhar. Isso é verdade, não é papo, não. Teve uma época que nós reunimos os nossos funcionários e falaram, pessoal, não tem condição de tocar mais. Então a perda foi muito grande. Nosso faturamento foi reduzido a 10%. A gente não sabia o que estava errado. A gente realmente não sabia o que estava errado. Não vendeu. Não vendeu. Simplesmente não vendeu. E as vendas caíram, não vendeu. As pessoas não acreditaram como a gente achou que elas iam acreditar. A base, os vendedores. Pessoas cabem aqui, né? 3.500. Lotado já, tá cheio. Foi um momento terrível, o nosso faturamento caiu 90%. Caiu 90%. A gente trabalhava com a nossa empresa pagando para trabalhar. Isso é verdade, não é papo, não. Teve uma época que nós reunimos os nossos funcionários e falaram, pessoal, não tem condição de tocar mais. Foi diminuindo as pessoas, trocando pessoas. Aí foi quando o Sandro chama os nossos gerentes e fala assim, ó, eu acredito que vai dar muito certo, ele sempre vendendo aquela ideia. Ele falou, mas eu vou pedir algo para você muito difícil. Que é... que é vocês reduzirem o seu salário. Falou, enquanto vocês vão reduzir a 50%, o meu é 100%. Só uma pessoa não aceitou. Uma. Tá muito duro.
Eu acho que a única coisa que a Rinodê pecou foi de não ter nos preparado para o negócio. De 20 a 25 mil, até 35 mil eram os rendimentos que a gente tinha. No mês seguinte, a que foi implementado, o meu rendimento foi para 5 mil reais. E durante 4 anos, de 2008 a 2012, os nossos ganhos variaram de 4 a 6 mil reais, não mais que isso. O meu primeiro faturamento em junho de 2008, né, que foi o primeiro mês do multinível, foi de 265 mil reais para 9 mil reais. O meu padrão de vida, né, desceu. Porque aí chegou uma hora que não dava mais para continuar. A Rinodê estava quase falindo. Eu me preocupava, mas eu fingia que não enxergava aquilo. O meu desejo era tão grande que eu fingia que não via que a Rinodê estava quase falindo. A gente entregava o produto para a pessoa com um boleto para ela pagar dali 21 dias. A pessoa estava acostumada dessa forma. O nosso percentual, a gente ganhava sobre o PV, produto vendido, e não pelo PP, porque hoje nem é pelo PP, produto pago, é pontuação que é menor do que o PP, produto pago. A maioria das pessoas não tinham cartão de crédito e tinha nome sujo, não podia pedir um cartão no banco. Um ano antes, se a Rinodê falasse pra gente, olha, pede para as pessoas, orienta as pessoas para limpar o nome, para pegar um cartão de crédito, né? Nós estamos pensando em vender só com cartão de crédito e tal, mas nós não fomos preparados. Eu tinha gente junto comigo. Eu tinha Dani, eu tinha Elza, que é para os meus da minha mãe, eu tinha Jaqueline, que está comigo até hoje, eu tinha Eliane, eu tinha Rosana. De Elza, cara, imagina a pessoa que mudou a tua vida. Eu lembro quando a gente entregou metade do prédio. Onde era a minha fábrica, a gente fez a nossa expedição, que é uma estação de separação que a gente tinha, dividiu a fábrica. Então saímos de 3.500 metros, que tinha o prédio todo, para uns 1.800. Foram anos muito difíceis, muito difíceis. E eu fiquei tentando ajustar, né? Tentando corrigir. Nunca parado, sempre em frente. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, de verdade, continua, amigo. Tá difícil, Sandro, mas eu tô cansado. Tá difícil, tá doendo. Continua. Sandro, mas meu time não tá indo. Continua. Sandro, eu tenho produto para vender. Continua. Sandro, mas eu não tenho saída. Continua. Só pra você ter uma noção, Gênison Carvalho e Jaqueline Palma são um dos meus top líderes hoje. Tem a vida completamente transformada. Jovens, ele deve ter hoje 30, ela deve ter 31, 32. Eles são de Sergipe, um estado muito pequeno, né? Talvez um dos menores estados do país. Eles saíam num Uno, que estava devendo um monte de prestação, pelo interior de Sergipe, para vender produto. Na hora do almoço, eles paravam para almoçar. Sabe onde eles paravam? Debaixo de uma árvore. Eles abriam o porta-luva do Uno, pegavam um saco de bolacha, água e sal, pegavam uma garrafa d'água ou uma garrafa de iogurte, e esse era o almoço deles. Sempre teve a família Rodrigues na pessoa do Sandro. Guiando. Eu ligava pra Sandro e falava, Sandro, eu não consigo enxergar, irmão. Eu não consigo ver o que você tá vendo. Ele falava, Gênesis, continua. Jaque, continua. Vai apresentar plano, vai pro campo. Falava, cara, mas
eu já tô fazendo isso, eu não tô conseguindo ver o que você tá falando. Ele falou, você confia em mim? Eu falei, claro que confio. Ele falou, então faz o que eu tô falando. Continua, você vai encontrar as pessoas corretas. E pai de família virando pra mim e falando, Sandro, o que eu faço, cara? Chorando. Falou, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Cara, me dá uma luz. Eu também não sabia. Imagina você virar para um pai de família que está trabalhando com você e falar, cara, eu preciso de você, nós vamos ser maiores do mundo, nós vamos fazer esse buraco, o negócio tá feio. Pode se preparar. Quando as coisas ficarem difíceis, poucos vão ficar ao teu lado, muitos vão embora. Mas eu sempre disse, você precisa de poucos e bons. Chegou uma hora que até alguns dos irmãos até falaram, cara, você é culpado disso. Mas, gente, não tá fazendo o certo. Você é culpado desse negócio, você que criou esse modelo, então você tá ferrando todo mundo. E meu sentimento era exatamente esse. Eu trouxe muita gente junto comigo, inclusive minha família. Meus irmãos, meu pai, minha mãe. Eu era casado, o Alessandro era casado, eu já tinha meus filhos. O Alessandro já tinha a filha dele e começou a dar tudo muito errado. Você tem noção quantas vezes eu reconstruí a minha equipe em 30 anos? Você tem noção? Você tem noção que eu poderia chegar com 20 anos de história, uma família que não tinha nada, e o pouquinho que ganhou está totalmente ameaçado, porque teve um cara, um maluco que era presidente da companhia, levou a companhia para o arte multinível, e fui eu que levei a companhia para o arte multinível. Eu levei, eu arrisquei. Eu nunca questionei, eu nunca usei a palavra será, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu falei, eu me cerquei do controlável. E eu sou uma pessoa pragmática, eu não sou romântica. Talvez esse seja o balanço perfeito, o equilíbrio ideal entre a combinação que eu busco junto do Sandro. Então a gente se cercou. Eu falei, cara, faz todo sentido. Eu não questionei. E mesmo no momento do deserto, eu falava, vai ter que dar certo. Eu não fui a pessoa que questionou ele e falei pra ele, você destruiu. Não fui eu. Eu não fui essa pessoa, ao contrário. Eu era um cara que na hora de assinar as coisas, eu era um cara que não queria assinar. Eu lembro que eu não queria, vamos empréstimo no banco. Eu falei, eu não vou assinar. Ele falou, mano, você não quer assinar por quê? Eu falei, mano, pô, mais de uma dívida. Ele falou, cara, tá tudo tomado. Vai mudar o quê pra gente? Não vai mudar nada, cara. Só mais uma, a gente vai ter que tentar. Foi triste. Eu até falei pra ele nesse dia, eu não vou escutar nunca mais ninguém falar isso pra você, porque eu sei o quanto você se dedicou, o quanto você fez por todas as pessoas. Porque ele é assim, ele cuida de todo mundo, ele aceita tudo, ele é coração puro, entendeu? Eu não sou de me envolver com sofrimento, eu pouco perguntava. Você tá sofrendo, como é que você tá? Nunca, porque não vai mudar. Eu acho que piora. Todo mundo teve participação nesse momento ruim. Todo mundo aceitou. Mas o Sandro que mais sofreu. Indiscutivelmente, foi o cara que mais sofreu. O possível é por nossa conta. Até esse dia eu tinha feito tudo o que eu podia. Eu nunca olhei para trás em nenhum momento da minha vida, eu olhei para trás e falei assim, eu deixei de fazer alguma coisa. Não, eu tinha feito tudo. Ninguém consegue quantificar o que a gente passou, entendeu? Não existia a menor possibilidade de falar, não, ele fez alguma coisa porque fez errado ou porque quis fazer. Não, eu sabia que ele estava fazendo tudo isso, que era pro bem de todo mundo, né? Eu sei depois que ele falou que ele ia pra casa dele, ele ficava se culpando. E eu falei, engraçado, eu não tinha um mínimo de remorso. Eu não errei de propósito. Eu estava tentando acertar. Vendi a minha casa, uma casa que eu construí, a casa dos sonhos, sabe a casa dos sonhos? E não, mas eu não tive o menor problema para vender. Nada, não tenho. Vou salvar o meu negócio. Quem me deu aquela casa foi a Renaudet, não foi? Ela estava precisando, é dela? É dela. E o que eu falo para eles hoje, se precisar, vai vender, é dela.
Dezembro de 2011, o Arthur, nosso diretor administrativo financeiro, ele fez uma reunião com a gente na casa da minha mãe, no apartamento alugado da minha mãe. Mostra os números. E ele disse: tudo aquilo que a gente podia fazer, a gente já fez. A gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais crédito. Ninguém mais dá crédito para a companhia. Os números mostram que nós temos companhia até março. Depois de março, nós estamos insolventes. A gente não tem mais o que fazer. Nós estamos falidos. Acabou, gente. Acabou. Eu dei um tapa na mesa, não ficou um papel. Derrubei tudo. Trabalhar durante tantos anos e depois ouvir isso, mas de jeito nenhum, eu não aceito. Eu não aceito. Algo vai acontecer. Mesmo nesse deserto, ninguém abandonou o barco. Todo mundo ficou ali junto, trabalhando junto. Eu não sei de verdade o que o Sandro via, né, nessa história toda. Eu sei que ele acreditava muito. Eu acho que é isso. O acreditar com todas as forças, você acaba achando os meios, né? Até que em janeiro de 2012, tem um líder nosso, Cláudio Henrique, do Rio de Janeiro. Ele me liga, fala: Sandro, eu quero que você conheça uma pessoa que me ajudou muito na companhia que eu fazia. Ele pode ajudar a Rinodê. O nome dele é Arnaldo Peixoto. Ele tá voltando de Fortaleza, trazendo o filho de férias em janeiro, férias de janeiro. Vai deixar o filho em Taubaté e ele vai para o aeroporto de Cumbica, Guarulhos, para pegar o voo para Fortaleza de novo. E ele tem um tempo aí no aeroporto. Tá disposto a falar com ele? Eu falei: na hora, bora. Cláudio pega um ônibus do Rio de Janeiro, vem para rodoviária do Tietê. Eu saio de Alphaville, eu e a Cristiane, pego o Cláudio na rodoviária e vou até o aeroporto encontrar o Arnaldo. Uma conversa que ia ser meia hora, demorou 2h30. Ele quase perdeu o voo. E algumas palavras do Sandro bateu muito forte, sabe? Teve um momento que ele começou a contar a história de como nasceu a Rinodê, começou a contar a história do pai dele, da mãe, e ele não se perdia na linha de raciocínio porque aquilo estava muito forte dentro dele. Então ele batia assim no tempo exato de como acontecia, e quando ele falava, eu sem conhecer o pai dele e a mãe dele, parece que eu estava vendo o pai dele e a mãe dele fazendo aquilo que ele me contava. E quando ele chegou e falou assim: eu tenho uma responsabilidade muito grande, Arnaldo, sobre a minha família e sobre algumas pessoas que não me abandonaram. Eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, eu preciso fazer algo pela minha família. Em nenhum momento ele falou dele, sabe? Arnaldo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida, eu quero ficar rico. Ele não falava dele, ele só terceirizava o desejo dele de fazer dar certo. E nessa conversa com o Arnaldo, eu tive um clique. Falei: cara, é isso, achei o que faltava. Não importa o tamanho do deserto, não importa a intensidade da escuridão, todo dia vai existir um novo sol nascente na nossa vida. É a última vez que eu reúno vocês para apresentar uma mudança, um ajuste. E quando ele começou a apresentar, a gente falou: esse negócio vai ter que dar certo. Os números mostram que nós temos companhia até março. Depois de março, nós estamos insolventes. A gente não tem mais o que fazer. Nós estamos falidos. Eu cheguei no aeroporto. E aí estava o Sandro e a Cris. Começamos a conversar.
que a gente não tinha 1 minuto para perder. Eu falei para ele assim, Sandro, eu não sei se é uma especialização, tá? Mas eu prefiro falar do que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de vender. Qualquer conversa minha, o lado vendedor, ele aflora de imediato. Eu peço para o Arnaldo me ajudar, mas o Arnaldo estava numa outra companhia, ele não vem trabalhar comigo, mas ele me ajuda em alguns pontos da minha ideia. Eu fiquei ouvindo ele e até que ele falou assim para mim, eu só tenho um problema que me incomoda mais que ajudar essas pessoas. Eu falei assim, o que é? Eu não tenho como pagar. A gente fala muito do Arnaldo porque ele que apareceu, que surgiu e resolveu nos ajudar sem cobrar R$1. Cheguei a uma conclusão, falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou focar nas pessoas que saem. O porquê que elas saem. E eu percebi que elas, quando eram treinadas, elas eram treinadas de maneira errada. Porque quem treinava era um novo treinando outro novo. E aqueles que tinham mais experiência, eles não se envolviam com o treinamento, eles se envolviam mais com palestras, motivando as pessoas a fazer cada vez mais. A gente está num lugar onde a gente pega o dinheiro que a gente ganhou trabalhando para comprar o que faz a gente mais feliz, para inspirar as pessoas e mostrar para elas que elas podem mais. É isso que a gente faz aqui. Eu comecei a desenvolver treinamentos na base e o foco era treinar de forma incansável o novato. Não tem como uma pessoa se apaixonar e gostar de algo que ela não conhece. Primeiro tem que conhecer, e só tem um jeito de conhecer, ensinando. O que eu tinha? Grandes produtos de altíssima qualidade, comprovado que estava há 20 anos no mercado. Eu tinha uma liderança que me apoiava. Eu tinha fábrica. Eu tinha sistema, pronto. O que eu não tinha? Na minha base de revenda, atitude empreendedora. A cultura da companhia não era uma cultura do marketing multinível. Era uma cultura só de revenda. A gente achou que a gente conhecia o multinível. Esse foi o erro. A gente não conhecia. A gente não tinha ideia. Mas que a gente teria que fazer, teria. Teria que fazer a mudança para o multinível, teria. Podia ser de outra forma, né? Para a gente não passar pelo que passou. Mas acho que foi bom, deu mais força. O multinível, quando chegou para o Brasil, que veio lá de fora, dos Estados Unidos, que lá é muito forte, não foi criado para venda, ele foi criado para consumo inteligente. Você ganha dinheiro consumindo e angariando pessoas do seu ciclo de amizade para poder ir consumindo, e todos ganham, mas não tem venda. Tanto é que ele nasceu para pessoas que tinham renda, porque você tinha que ter dinheiro para comprar o produto e convencer os seus amigos através do seu resultado, utilizando o produto ou economizando, a entrarem no grupo. Já o meu, você montaria a equipe, tinha essa prática, você consome o produto, mas você tem uma outra oportunidade, que é a venda para você ganhar dinheiro. E por que isso no Brasil funciona? Funciona no Brasil porque as pessoas que vinham, e ainda hoje muitos são assim, para o sistema, elas vinham desempregadas. Ou elas chegam ganhando muito pouco e quer uma renda maior e ela abandona o emprego e faz 100%. No Brasil é negócio. Eu trabalho com franquia. Eu formato franquia e vendo franquia. E o bom da franquia, que
Porque você não vai ter sócio, você vai ter investidores. E quem vai investir no negócio dele. Vocês têm mais de 20 anos. Essa marca é uma marca muito amadurecida. Você tem bons produtos, você tem know-how de fábrica. Se você franquear, você vai captar recursos e vai oferecer negócio. E quem investir, vai investir na loja dele, no negócio dele, e vai comprar só de você. Olha só, você tem 11 lojas, todas estão no vermelho. Você está com o estoque parado lá. Vende essas lojas e você fica só com o custo na fábrica. E na medida que vai captando investidores, você vai se capitalizando e colocando produto no mercado. Aí ele ficou me ouvindo e falou assim, é uma saída, né? Mas ele não se empolgou, mas eu senti que ele aceitou a ideia. Quando o Arnaldo veio e falou desse projeto, o Sandro falou assim pra ele, você é louco? Quem vai querer comprar uma franquia da Rinodê? Daí ele falou assim, deixa eu fazer o projeto. Faço uma lição de casa, mudo algumas coisas dentro do plano de negócio, crio o sistema de treinamento, chamo novamente os líderes exatamente no mês de março de novo, só que a primeira vez foi março de 2008, agora era março de 2012. Não era mais 40, eram 10. Ele falou assim, eu estou cansado. É a última vez que eu reúno vocês para apresentar uma mudança, um ajuste. E quando ele começou a apresentar, a gente falou, esse negócio vai ter que dar certo. Porque a Rinodê não vai quebrar, a Rinodê não vai fechar. Só que foi a primeira vez que ele realmente abriu o coração para falar a real situação. Sempre muito transparente com ele, sempre mostrei a situação da companhia. Quando começou a reunião, Dani Carvalho. Eu levantei, né, e falei, Sandro, fala agora. Eu posso falar em nome dos meus amigos. Se a gente estiver aqui pra fábrica envasar perfume, a gente vai. Porque eu queria mostrar pra ele, não só falar, conte comigo, mas mostrar o nível realmente de comprometimento, de vontade que a gente estava de fazer aquele negócio dar certo. Eu falei, não é só o campo não, se precisar da gente estruturalmente na fábrica, pode falar. Ele, não, fique em paz. Isso aqui, eu não vou precisar, eu preciso de vocês no campo. Então você escutar isso de uma pessoa é muito legal, te dá muita força, aumenta a tua responsabilidade. E eu chego pra eles e falo assim, galera, agora vai. Depois de 4 anos de deserto, eu viro pra eles e falo, agora vai. Aí a minha crença voltou absurda. Eu faturava, sei lá, 500 mil por mês, 600 ou 700 mil. Tinha voltado a faturar o que eu faturava em 2008. Aí o Sandro chegou para mim e falou, olha, é o seguinte, vamos fazer uma mudança no plano de negócio, só que eu vou precisar de você. Como eu nunca precisei, eu vou precisar de você agora. Eu vou precisar de um produto de alto giro. Criar uma linha de perfume inspirada nas marcas internacionais. O Arnaldo é um cara que conhecia muito multinível. E ele falou assim, não pode custar R$100. Ele falou assim, custar 90, ele falou, não, R$99. Chegou junho de 2012, lanço uma nova linha de perfumes, a Perfumaria Traduções, que foi um marco na nossa história. O Arnaldo Peixoto vem definitivamente trabalhar comigo. A gente lança o modelo de franquias, que era o que estava faltando também no nosso negócio. Então eu peguei venda direta, muito forte, que era a nossa essência. Marketing multinível, modelo de atitude empreendedora. Franquia, eu trago a franquia, porque a franquia, o que ela faz? A franquia dá capilaridade para o negócio. Ela faz com que o produto chegue mais rápido na mão do meu consultor, porque já que ele era um
empreendedor, ele tinha que fazer girar muito mais rápido, mas ele necessariamente não tinha dinheiro para investir no estoque. Então o que ele fazia? Vende um batom para uma cliente, corre na franquia, pega um outro batom, vende para outra cliente, corre na franquia, pega um produto e vende para outro cliente. Além do que, a franquia tinha uma sala de treinamento, onde na franquia ele era treinado a fazer o negócio. O Arnaldo que traz essa estratégia para dentro da companhia. É importante que você como líder, ou que nós como líderes, tenhamos uma conversa antes, para que você como líder saiba o que fazer com o teu grupo. E começa então a surgir um padrão de organização. A estrutura, o esqueleto e o DNA da linguagem do sistema. Não podiam dizer que a cenoura é verde e o outro ali do lado está dizendo, olha, não, é vermelha. No meio dessa história, quem se perde? O consultor, porque ele não tem uma bula. É padrão, não pode sair do padrão, que é apresentar o plano, o negócio, a oportunidade, como apresentar, como fazer, qual é a sequência, receita, 10 passos, como fazer, sistema estruturado, treinamento mensal, treinamento semanal, muito claro os insights dele. Então ele dizia que os líderes deveriam ser os primeiros a promover, a fazer, promover o quê? Tudo. Promover a empresa, promover o sistema, promover o negócio, promover o produto, promover o líder. Então ele falava muito sobre essa questão de sermos os maiores promotores da estrutura do marketing de rede, que é a gestão, a empresa, a família Rodrigues, modelo de negócio, o produto, o sistema, tudo isso. Padrão. Cara, funcionou muito. Os próprios líderes começaram a viajar, cada um numa... Porque não era mais só o Sandro viajando. Aí era o Gênesis indo para o Rio de Janeiro, no Claudio Henrique, era o Claudio Henrique indo para Aracaju, era a Carla saindo de Manaus e vindo para São Paulo, era a Rosana saindo de Goiânia, indo para Salvador. E começou essa troca muito forte. Todo mundo muito engajado. E o negócio começou a virar. E eu conheço 2 caras incríveis que vêm fazer parte do nosso negócio. Elton Oshiro e Evandro Viana. 2 caras que mostraram para mim como é que uma grande empresa de marketing multinível pensava. Porque eu não pensava como empresa de marketing multinível grande, eu pensava uma empresa pequena. Fiz contato com Sandro Rodrigues por telefone, me apresentei e aí conseguimos um encontro em agosto de 2012. No dia desse encontro eu liguei para o Evandro, que fazia parte da minha equipe na outra companhia, e falei, Evandro, encontrei um negócio que vai mudar as nossas vidas. E dia 4 de agosto vou me encontrar com o presidente da companhia lá em Goiânia. Você mora em Brasília, você quer ir comigo? E eu tava num evento em Goiânia, e eu falei para eles, eu vou terminar o evento 6 horas da tarde, aí vocês chegam no final do evento e a gente conversa. Eles chegaram 3 horas da tarde. Então eles viram eu fazer o evento. E essa reunião tinha 40 pessoas, 40 senhorazinhas, né? E ele foi distribuir, na verdade, um prêmio. Ele foi distribuir 2 tanquinhos de lavar roupa como premiação para essas pessoas, né? Ou seja, a empresa estava numa fase de um faturamento ainda muito pequeno, né? Numa fase ainda bem inicial nesse modelo de negócio, né? Ela sempre veio da venda direta. E foi aí que eu conheci ele. Perguntei para ele, você tem interesse em transformar isso em um negócio? E ele falou, não, Sandro, nós temos que mudar alguma coisa aqui. Eu vi a possibilidade, eu vi todos os requisitos que uma empresa de marketing de rede precisa ter para ter bem sucesso. A Rinode tinha todos os ingredientes. E eu fiz uma faixa no meu escritório. Rumo a 1 milhão. A Rinode vai ser a melhor e maior empresa do mundo. Alessandro, você está preparado para fazer um cheque para um líder seu maior do que o teu como presidente e dono da empresa?
E eu fiz uma faixa no meu escritório. Rumo a 1 milhão. Eu queria um desafio de também fazer a empresa crescer. Eu vi a possibilidade. Eu vi todos os requisitos que uma empresa de marketing de rede precisa ter para ter bem sucesso. A Renaudê tinha todos os ingredientes. Tem uma história incrível, tinha um bom portfólio de produto e pessoas com muita paixão. Termina o mês de agosto, dia 3 de setembro a gente fecha exatamente os cálculos dos números e eu mando um e-mail para eles, para toda a minha liderança, para a minha diretoria, para meus empregados. Em agosto de 2012 a gente fatura R$1.003.000. Sandro, você está preparado para a Renaudê faturar R$10 milhões por mês e ser uma das maiores empresas do Brasil e futuramente do mundo? Ele ficou em choque e falou, cara, eu tô preparado para ser esse empresário. Falei, então vamos para cima. Toca aqui na minha mão e a gente vai começar esse projeto agora. Alessandro, você está preparado para fazer um cheque para um líder seu maior do que o teu como presidente e dono da empresa? Ele falou assim, vai ser um dos melhores dias da minha vida. Eu dei sugestão de novos níveis, sugestão de prêmios. O último nível da empresa era um nível de triplo diamante, o nível que a pessoa tem que fazer, um exemplo, 500 mil pontos. E eu falei, olha, tem alguém que tá nesse nível? Ele falou, não tem. Eu falei, então tem uma coisa errada nesse plano de negócio. A gente vai fazer um outro nível acima desse, que a pessoa vai ter que fazer 1 milhão de pontos. Não existia ninguém que tinha feito 500 mil. A gente vai dar uma evoque pra esse cara. Ué, mas não tem lógica isso. Quando alguém chegar, a gente lança esse próximo nível. Eu falei, não, tem que ser lançado agora. Porque vai acontecer. Ele falou, mas você acredita mesmo que vai ter? Eu falei, vai ter vários. Depois desse dia, 10 meses e meio depois, eu tinha feito 1 milhão de pontos. Quando ele me conheceu, eu estava entregando 2 tanquinhos. Eu tive a honra de entregar para ele uma Lamborghini como prêmio. Então, de 2 tanquinhos para uma Lamborghini, tem muita diferença. Duplo Diamante Elite é uma graduação que envolve muita gente tendo resultado na equipe e a soma desse resultado de todo mundo acabou que eu me tornei isso. Na verdade é como se fosse uma meta mesmo de faturamento para a empresa. E aí eu junto com toda a minha equipe a gente conseguiu chegar nessa meta. Por isso que eu me graduei como Duplo Diamante Elite. Eu achei que tinha alguma pegadinha, sabe? Algum segredo, alguma coisa que era só para poucas pessoas. Então no meu início, eu visualizei que eu poderia ganhar meus R$500, eu ganhei. Depois eu vi que eu poderia ganhar 1.000. Depois eu vi que a premiação do cruzeiro estava logo ali, aí eu trabalhei mais um pouco. E recentemente eu vi que o carro estava logo ali. Nem o céu é o limite. Eu acredito que eu posso chegar em qualquer lugar. Eu acredito que a próxima graduação, que é o Triplo Diamante, que é a viagem para Disney, eu acredito que eu vou chegar. Imperial Diamante. Hoje eu vejo que é possível. A gente sabia que a gente precisava trazer uma pessoa que entendia de marketing de rede para marketing de rede. Nesse momento de ter essa pessoa que conversava com essa galera mais antenada, mais jovem, mais rápida, mais em movimento e que tinha uma experiência da qual a gente não tinha. Eu recebo uma apresentação na oportunidade de uma empresa e eu vejo o nome de um jovem rapaz. Eu começo a ver os vídeos dele, né, e vejo aquele entusiasmo. Aí eu, Sandra, a gente precisa trazer uma pessoa. Ele fala, eu tenho um nome. Eu falei, eu sei.
Você tem um nome? Então o meu também tem um nome. Eduardo Fraia. Ele falou, eu preciso de um profissional que realmente cuide da rede, tenha esse olhar do multinível e da venda direta para dar um suporte maior para a nossa rede de consultores, porque o Sandro tinha uma leitura muito clara, que ele vinha de uma trajetória de muitos anos essencialmente com venda direta. O Eduardo promove demais a missão da companhia. Aí você tem muita gente boa que entrou. André Roberti, Daniel Melo, Lucas Batistoni. Me chamou para uma reunião, achei bem legal. Não entendi muita coisa, mas entendi a ideia. Eu nunca tinha vendido nada na vida antes, era do mercado financeiro, né? Muita gente super preconceituosa, né? Falou, meu pai mesmo falou, cara, você vai abrir mão da sua carreira, você fez faculdade do exterior, trabalha em multinacional, pra vender produtinho, né? E hoje meu pai é um diamante da companhia também, entende? O que eu acho que eu fiz de diferente, que me ajudou a ter um resultado legal e de menos tempo do que a maioria das pessoas tem, é que eu profissionalizei bem, assim. Eu nunca tratei isso como uma brincadeira, eu nunca tratei isso como uma aventura. Desde o começo foi muito claro que isso era um negócio da minha vida e eu não brinquei. Eu me espelhei nos grandes sistemas do mundo. Eu fui escoteiro quando era mais jovem e lá era a mesma coisa. Então é um encontro semanal, onde todo mundo se encontra para trocar, para compartilhar. Isso é do cristianismo também. O cristianismo foi montado assim, é um encontro semanal e uma conexão diária. Tudo é meio que assim. Isso vem muito desse DNA, do DNA da essência desse modelo. Como o consultor ele é independente, o nosso modelo, a gente precisa realmente motivar, precisa elevar o nível de energia, né? Eu nunca vi um vendedor baixo astral, eu nunca vi um vendedor que não está entusiasmado, eu nunca vi uma pessoa, um profissional de vendas que não tem brilho no olho, que tenha um nível de alta performance. Então a gente entende que isso está completamente vinculado, né? O nosso papel como corporativo é passar realmente essa crença, é alimentar a crença do nosso consultor, seja com lançamentos de produtos, com inovações e melhorias no modelo comercial, com uma visão de futuro, com reconhecimentos extraordinários. É o momento que a gente tem para reconhecer os nossos consultores. Então, os nossos grandes eventos, eles são recheados de lançamentos, de promoções, de motivação, de depoimentos. Presta atenção, galera, presta atenção. Lembra aí, rapidamente, qual foi o momento que tu mais esteve motivado na Renaudet? Se você não tá lembrando, eu vou lhe lembrar. Foi na hora que você passou seu cartãozinho lá na franquia e você se sentiu o cara mais milionário do planeta Terra. Os eventos é o coração do negócio. Ali elas vão ter o quê? Relacionamento, reconhecimento e vão ver os resultados. Galera, eu me chamo Fábio Souza, tenho 4 anos de Renaudet, mais 2 anos e meio foi feito de forma amadora, com sócio, mas não deu certo. Depois, quando eu enxerguei a visão, que a visão é ajudar as pessoas, eu construí mais outra ideia junto com ela, e depois de 1 ano e meio, aí chegou ao nível de diamante. A gente coloca o líder ali pra falar, porque ali é o grande testemunho, é o momento que ele espera o ano inteiro, depois de muito trabalho, de muita dedicação, ele tem aquele momento de explosão. Quando eu saio de casa, eu vou dar uma palestra, né, e eu falo, poxa, eu tô deixando minha família. Mas eu penso pelo outro lado, eu falo, poxa, imagina quantas pessoas não estão lá agora, que estão indo, né? E eu recebo mensagens o tempo inteiro. Eu desacreditado por todo mundo, eu tô devendo. E hoje aquele seu evento, aquelas palavras, elas tocaram a minha vida, elas mudaram a minha vida, elas me ajudaram a não só crescer na Renaudet, mas a ser uma pessoa melhor. E eu acho que quando o seu trabalho, ele começa a ter um impacto positivo na vida das pessoas, realmente para mim faz muito sentido. Eu acho que os grandes líderes nascem nos grandes eventos. A crença, o nosso negócio é muito emoção. Eu acho que é mais emoção do que razão. Você não escuta ninguém falar que funciona, a não ser com quem funciona. As pessoas tentam te desmotivar. Eu já ouvi pessoas falarem pra mim, eu conheço um monte de gente que deu errado, que Renaudet não funcionou. Falei, cara, você não vai acreditar no que eu vou falar. O quê? Eu conheço mais pessoas do que você, que não deu certo. Mas enquanto a proposta, eu também conheço mais pessoas que você, que deu certo.
que mais me toca é as histórias das pessoas. A do Rio de Janeiro, a senhora era auxiliar de limpeza, então ela já é uma diamante. O Grupo Renaudet dá oportunidade, desde aquele que não tem escolaridade até aquele que já tem pós-graduação, alguma graduação, mestrado. Então, assim, não tem um currículo. Sonho! Você precisa ter um grande sonho. No livro do Sandro Rodrigues, sem sonhos, você fica na sua zona de conforto. Então, o que eu faço hoje me deixa mais próximo do meu sonho ou mais longe do meu sonho? Quem tem quadro de sonho aqui? De verdade, de verdade. Esse quadro dos sonhos foi num mega treinamento com a Daisy Thompson. Você olha para ele todos os dias? Ali no meu quadro de sonho tem tudo o que eu quero na minha vida. As viagens, assim, os locais que eu ainda não conheci. O carro que eu quero ter, que é a Evoque, né? Tem que ser uma Imperial acima. Casamento, ter uma renda residual, ajudar os meus familiares, principalmente a minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. Então tudo isso faz parte do meu quadro dos sonhos. A gente é bom de vender sonho, né? Eu tenho um amigo que ele fala, eu falo, você tem sonho? Ele, rapaz, eu não tenho sonho, eu tenho uma padaria inteira. E a gente vende o sonho. E as pessoas acreditam. E nós somos corresponsáveis por aquilo. E aí eu falei, cara, você vende o sonho, vamos entrar, vamos fazer. E ele perguntou, tá bom, e o que eu faço agora? Não sabe. Elas acreditam no sonho delas. Elas estão lá para trabalhar, para realizar o sonho delas. A Renaudet é uma oportunidade. A melhor do mercado hoje. Nada se compara a Renaudet no mercado de multinível hoje. Nós estamos construindo não só a melhor e maior operação de marketing multinível do Brasil, mas nós estamos construindo a melhor e maior operação de marketing multinível do mundo. Esse é o nosso objetivo. O meu sonho grande é esse. E o brasileiro tem esse perfil bom para o multinível. Por ele ser emotivo, por ele ser amoroso, por ele ser sonhador. O brasileiro tem uma fé muito grande, o brasileiro acredita muito em Deus. O brasileiro é muito família. Ele não precisa de muita coisa para fazer uma festa, não. Só que tem um detalhe. Por ele ser assim, ele não se dá conta da realidade. E ele se entrega. Aí quando não dá certo, quando vem a frustração, ele cai na real, ele sofre. A promessa faz parte, mas não pode ser uma promessa falsa. Tem que ser uma promessa de verdade, de algo que realmente é alcançável. Uma pessoa falou isso comigo, falou assim, Arnaldo, às vezes o líder, ele chega para as pessoas e fala assim, não, porque você vai ganhar 50 mil reais, você vai ganhar 40 mil reais, você vai ganhar muito dinheiro, sua vida vai mudar. Só que ele esquece que essa pessoa tem que vender, essa pessoa tem que fazer isso, e aí a pessoa depois não acontece, então eles ficam vendendo ilusão. E tem que acabar com isso. Eu discordei dele. Por que eu discordei? Porque o líder, quando ele fala que você pode ganhar 30 mil, ele está ganhando até mais. Então, não pode ser ilusão uma coisa que eu estou te falando que existe, que eu tenho. É ilusão se eu te falar algo que eu não tenho, que essa coisa existe. Aí é ilusão. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar o mapa. Você tem que percorrer esse caminho. Que no final você vai chegar nesse ponto X, que é onde você quer chegar. Uns têm um sonho de ser diamante. Quem tem o sonho de ser diamante? É sonho, você discute sonho. Não estou para discutir sonho. Tem outros que têm sonho de ser adulto. Tem outros que têm sonho de ser triplo diamante. E tem alguns poucos que têm sonho de ser imperial diamante. São poucos, é minoria, não tenho dúvida disso. Você precisa viver a Renaudet. Você precisa viver a Renaudet em casa e viver a Renaudet na rua. Não adianta você viver a Renaudet na rua e em casa você tomar banho com outro shampoo, usando sabonete de outra marca, desodorante de outra marca. Não. Eu não quero passar a impressão de que eu sou contra o multinível. Eu sou super favorável. Eu acho uma forma de chegar ao mercado muito interessante.
desde que seja feito da forma correta. Eu costumo dizer que muitas vezes a diferença entre veneno e remédio é apenas a dose. Então, um bom remédio, se você der uma dose efetiva, pode se tornar um veneno e pode até matar o paciente. Então eu vejo algumas empresas, e não é o caso da Renaudet, que abusam um pouco do multinível, porque multinível vive muito, é um canal altamente emocional. O revendedor, aquele que representa a marca, ele precisa comprar a marca, ele precisa acreditar naquela marca de fato. E isso cria um vínculo emocional dele muito grande. Então, é um canal muito sujeito às variações de condições de temperatura e pressão. O multinível, ele é violento mesmo, porque ele é muito emoção. E tudo que envolve muita emoção e muita paixão junto, é uma adrenalina muito forte. Um líder de multinível, se ele perder um líder dele abaixo, pensa num casal apaixonado no dia seguinte da separação. O tamanho da depressão. Não quer falar com ninguém. Se for falar com alguém, começa a desabafar e falar coisa que não deveria falar. É muita emoção. E não funciona sem emoção. Foi difícil, mas valeu a pena. E agradecer a vocês de Vitória, a melhor equipe do mundo! Então tá difícil, negão. Continua. Tá complicado. Continua. As coisas não param. Continua. E um dia tu vai estar sendo reconhecido aqui pelo presidente da empresa. O marketing multinível é a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal e transformação de vida que eu conheço. Pega pessoas comuns com atitudes fora do comum, faz as pessoas ter resultado fora do comum, tá bom? Mas ele é um instrumento da sociedade. E não é que você tem problema, como por exemplo, você tem problema que você não controla o que as pessoas falam na rede. Você não controla o que as pessoas falam na sociedade. Não é na rede, é na sociedade. As pessoas são incontroláveis. E tem que ser incontroláveis mesmo. Eu acredito nisso. Pensar e agir de acordo com seus valores, com seus princípios. Qual que é o meu papel? O meu papel é dar o valor correto para a Renaudet. O meu papel é chegar para todo mundo que faz Renaudet e falar o seguinte: olha só, nós somos uma empresa simples, feita por pessoas simples, com produtos de altíssima qualidade. Temos muita fé em Deus e só sabemos fazer uma coisa: trabalhar. Então você precisa saber administrar esse canal. E o multinível é ótimo para motivar esse canal, porque na medida em que ele vender mais, ele vai subindo de nível e aí ele pode formar uma equipezinha. É genial, isso é sensacional. Mas tem algumas empresas que insuflam, fazem com que esse revendedor compre mais do que ele pode só para poder subir de nível. Então o que acontece é o seguinte: ele acaba comprando mais do que ele consegue vender, mais do que ele consegue escoar. E você tem situações ridículas de você chegar na casa do cidadão, ele está completamente quebrado e ele tem um quarto inteiro de produtos que ele comprou sem ter para quem revender, só para ir ganhando prêmio. É uma ilusão. Tem um lado emocional, você precisa usar essa motivação emocional, você tem todo um envolvimento com esse revendedor, mas você precisa dosar isso, porque no fim do dia é business, é negócio. Receita tem que ser maior do que despesa, porque senão você quebra em qualquer negócio, inclusive como um revendedor multinível. Mas com certeza, nesse prazo determinado, você vai ser um cara muito melhor do que você é hoje. Se você está aqui, daqui 5 anos, você quer chegar no céu. Tá bom, não vou chegar no céu, mas eu vou chegar nas nuvens. Eu não sabia que existia esse mercado que muda a vida de todas as pessoas que também voltam para quebrar no campo de batalha. Eu entendia que eu iria conseguir. Eu entendia que eu iria chegar, mas foram quase 4 anos buscando, quebrando, entendendo que mais um dia eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou
fato da rede crescer, você tem líderes nessa rede que cuidam de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Quantos executivos cuidam de 5 mil pessoas? Pouquíssimos, né? Então a gente precisa de método para isso. É business, é negócio. Receita tem que ser maior do que despesa, porque senão você quebra em qualquer negócio, inclusive como um revendedor multinível. Se você gera uma renda adicional de $2.000 para uma família em qualquer lugar do mundo, você transforma a vida daquela família. É isso que eu busco. Eu não busco ninguém ficar milionário na Rinodé. O multinível sempre esteve muito relacionado à pirâmide. Já ouvi em restaurante falar da Rinodé e eu ficar olhando e falar, Jesus amado. Eu, minha esposa, eu louco para levantar e falar para ela, desculpa, o que você está falando não é verdade, você não conhece. 95% das pessoas falam assim, ótimo, o que é uma pirâmide? Eles não vão saber te responder. Pouco mais de 25 anos atrás, houveram empresas que ingressaram no mercado com um modelo muito similar, que era o modelo de multinível, mas as pessoas não ganhavam dinheiro com o modelo. Era uma revenda, tinha um percentual muito baixo, o plano de marketing remunerava muito pouco e as pessoas passaram a ganhar dinheiro muito mais com eventos, com sistema de treinamento. Houve uma ruptura no entendimento pleno do modelo. E aí criou-se, na verdade, uma exposição extremamente negativa, onde existia uma grande maioria de pessoas que entravam, mas poucas efetivamente tinham resultado. Aliado a isso, lamentavelmente, houveram modelos de pirâmides financeiras, o que é completamente ilegal. No passado, houve gente que, na realidade, praticava a pirâmide, disfarçava de multinível, fingia que aquilo era uma operação multinível, chamava de multinível, algo que de fato não era um multinível. E uma das coisas fundamentais no multinível é que os participantes tenham uma clareza do que eles estão ganhando, por que eles estão ganhando, onde eles estão ganhando. Houve uma mancha criada na memória de muitos brasileiros que entenderam que era um modelo legal, mas na verdade caíram num golpe completamente ilícito. A percepção que ficou no mercado é que é tudo a mesma coisa. Minha primeira reação quando veio o convite, apesar de eu ter tido uma ótima interação com o Sandro, foi, meu Deus, e se isso for uma pirâmide financeira? Essa era uma pergunta que a companhia estava bem preparada para responder, porque ela tinha que formalmente responder isso ao DVB. Então ela já tinha contratado auditoria, já tinha laudos a esse respeito. Primeiro você constrói um faroeste, para depois você colocar o xerife. Uma empresa que cresce 32 mil, 35 mil%, nós fizemos o faroeste. Agora está na hora de colocar o xerife dentro de casa para organizar isso, e a Marília vem realmente com esse papel como CEO, tocar, né, com uma maestria, colocar cada vez mais a nossa operação de uma maneira muito bem estruturada para a gente realmente galgar e levar esse negócio nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 15 anos, levar essa operação para todo mundo. Um pouco do meu papel, a partir de agora, é olhar muito para dentro da Rinodé e olhar para fora pensando em como a Rinodé pode servir melhor a sua rede.
Acho que é uma companhia que pode se tornar uma grande referência para o Sistema B e é algo que a gente vai perseguir como companhia a partir de agora. O Sistema B é um movimento internacional que procura reconhecer as empresas que têm um impacto, né, no triple bottom line, ou seja, empresas que têm efetivamente um objetivo e um impacto social muito grande. E eu acho que a Rinode, por ter esse modelo empreendedor, ela se encaixa perfeitamente nesse perfil. E pelo fato dela ter uma distribuição do resultado do negócio muito, mas muito superior a qualquer empresa do seu segmento e até em relação a outras indústrias também, eu acho que ela pode servir de inspiração e de modelo para outras empresas que queiram seguir o mesmo caminho. O mercado ele tem crescido assustadoramente. No Brasil, a gente tem expansão. Hoje a gente tem a felicidade de sair na rua e falar com as pessoas. Ninguém conhece Rinode. Algumas pessoas ouviram falar sobre Rinode. Então a gente tem um potencial de crescimento absurdo. O segundo ponto, o modelo. A grande maioria das pessoas não conhecem o modelo de multinível e que estão apaixonadas quando conhecem o modelo. Elas buscam reconhecimento, elas buscam meritocracia, elas buscam uma oportunidade que dependa integralmente do esforço e do trabalho delas. Você tem líderes nessa rede que cuidam de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Quantos executivos cuidam de 5.000 pessoas? Pouquíssimos, né? Então eu acho que a nossa preocupação como Rinode e o que eu gostaria de fazer como CEO é criar ferramentas e oferecer ferramentas para que o trabalho que é feito em rede, relacionamento e vendas possa ser instrumentalizado pelas melhores plataformas de tecnologia. Então a gente precisa de método para isso. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse cada vez mais juntos dos líderes para criar programas de desenvolvimento de liderança, que não é só ajudá-los a vender mais, mas ajudá-los a serem líderes melhores. A Rinode, quando ela se coloca como o vencer é contagiante, a gente tá aqui para mudar a vida das pessoas, ela não fala que ela é cosmético. E ela vai lançar agora na convenção a Rayar, que é o seu braço de venda de serviços. E que vem ao encontro da estratégia da Rinode de melhorar a vida das pessoas. Então é um seguro de vida, uma assistência, uma previdência, ou seja, a gente vai fortalecer a preocupação que a Rinode tem hoje de dar educação financeira para os seus consultores, para que eles façam bom uso do bônus que eles tiram com o negócio e não desperdicem. E esses consultores aprendendo a vender esses produtos de serviços que cuidam do seu futuro, vão estar ajudando essa população a capacitar uma população semelhante a deles. A gente tem investido muito, cada vez mais, para que o nosso consultor também passe a olhar para dentro de casa e ter a opção de escolher os produtos da Rinode ao invés de um produto de uma outra marca. A verdade é, eu já estou presente na casa do meu consultor, na casa do meu consumidor. Eu só preciso dar a opção para que ele tenha a opção de escolher Rinode. E é isso que a gente também enxerga como uma grande oportunidade para aumentar a produtividade da nossa rede. Quando foi o primeiro ano que a gente foi disputar, eu falei assim, caraca, olha com quem eu tô disputando. No ano seguinte, tava lá nós três de novo. Falei, pô, mais um ano, eu tô entre as 3 melhores. Aí o presidente da ABPEC, na hora de anunciar que é o último prêmio da noite, ele anuncia, né, tem uma cerimônia, anuncia, os finalistas são o Boticário, Rinode, é o teatro. Natura. Aí tipo Oscar, aí o presidente da entidade pega o envelope, aí ele abre o envelope, aí ele fala,
É com muita honra. É com muita honra. Com satisfação que eu anuncio que a empresa do ano de 2016 é a Rinodê. Nossa! Um ator, o prêmio que ele quer buscar é o Oscar. Né? Para um jogador de futebol, ele quer a Copa do Mundo. Pra gente fala assim, pô, fui eleita a melhor empresa do ano do setor. Então aí você fala assim, cheguei no topo. Cheguei no topo. A senhora é a pessoa que simboliza essa história toda, então é mais do que justo que a senhora fique com esse prêmio. Esse prêmio é seu, de verdade. É continuar com o que a gente tem, é melhorar sempre, é inovar sempre. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Eu vejo que a Rinodê ainda tem muito para crescer. O Sandro fala assim, poxa, cara, eu não quero sair na capa da Forbes. Ou isso não me move. Os grandes sonhos é que essa empresa se torne uma B Corp e que ela tenha uma estrutura de capital adequada, porque eu acho que isso vai permitir que o modelo dela, que é tão democrático, possa ser ainda mais forte e possa ter uma expansão do tamanho do problema que ele resolve, que é o problema de geração de renda, de capacitar a população a empreender o seu próprio trabalho. Não estou nem falando de criar uma própria empresa, mas de empreender a sua própria atividade econômica. Eu acho que a Rinodê, ela transita nesse mundo das ONGs, mas com um motor de iniciativa privada, que torna dela um grande transformador social muito sólido. Temos mais de 750 mil consultores. O programa Pérolas já treinou e já capacitou mais de 230 mil mulheres dentro do Brasil e já começamos a nossa expansão Pérolas no Peru e na Colômbia, onde nós fizemos a nossa primeira academia, onde a gente fala de empoderamento, de liderança, onde a gente fala de valorização, de sororidade, de empreender, de financeiro, de tudo que você puder imaginar. Então são números grandes, são metas ousadas. A nossa meta em 2022 está em 30 países. Levei o mapa mundi lá na Rinodê e falei, cara, vamos aqui o mundo inteiro. Só que é outro timing, né? Pra mim é muito fácil expandir o meu negócio pra outro país. Eu, Lucas, como líder, o que eu tenho que fazer? Uma ligação. Eu ligo pra um amigo e cadastro ele. No Portugal, na Coreia, em qualquer lugar, Austrália. Pra mim é muito fácil aumentar a rede. Mas e pra empresa? Que tem que fazer logística, licença, poder entregar, vigilância, regular toda a parte burocrática para poder ingressar no país. Como é que a gente replica o sucesso aqui do Brasil em outros países, de preferência sem cometer os erros que foram cometidos? Porque aqui se chegou a um resultado muito bom, mas em alguns momentos a empresa pagou um preço muito alto por isso. E de novo, não é um preço só financeiro, é preço de desgaste, é preço de aborrecimento, de conflitos. Nós estamos tentando transformar isso mais num modelo mais científico, uma coisa que já que funciona desse jeito, vamos fazer sempre desse jeito. Hoje, se você perguntar para mim para onde eu acho que vai, o mundo todo.
Porque a gente não tem mais limite, entendeu? Aquilo que a gente passou, a gente já passou. Então, daqui pra frente, já abriu 2 países, já vai abrir mais. Então, o que a gente quer? A gente quer levar a Rinode pro mundo todo. Uma coisa que me deixa muito tranquila em relação à internacionalização é que a internacionalização está ligada a líderes brasileiros. Hoje a gente tem uma conversa bem séria de América Latina, os próximos, vamos falar assim, 2 anos. Mas para 5 anos o papo já é bem forte Europa e Ásia. No meu entendimento, pelo menos, é muito fácil entrar no mercado europeu porque Portugal é comunidade europeia. Tudo é em português mesmo, então a embalagem já está pronta, os treinamentos já estão prontos, está tudo pronto pelo idioma. E abriu Portugal, comunidade europeia, está na Europa inteira. E daria para começar uma rede gigante na Europa pela cena brasileira latina. Assim como eu imagino nos Estados Unidos. A gente tem do México, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Brasil. É praticamente toda a cena latino-americana que tem milhões e milhões de latinos morando nos Estados Unidos. Então, através dos latinos, a gente entra numa comunidade latina na América e aí entra nos americanos também. No meu entendimento, no mundo inteiro vai ser assim. Através dos latinos, a gente vai consolidar o mercado local, na cultura local, em todos os lugares. A diferença é que a Rinode consegue trabalhar com um ticket médio, um modelo de bonificação que conversa com as pessoas que têm baixa renda nesses países, que é a grande maioria da população. Então eu acho que a gente vai ter uma grande alavancagem nessa expansão internacional, porque a gente vai ter esse encaixe com a realidade de um país onde a maior parte da população tem uma renda reduzida, um encaixe muito melhor. E isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento exponencial. Crescer sempre na casa de 2 dígitos. Quando você vai para outros países, aí tem uma explosão no outro país, que esse número pode ser um pouco maior. Por exemplo, o negócio que acabamos de inaugurar tem 1 ano. O negócio na Colômbia, vai fazer 1 ano no mês que vem no Peru e tem 1 mês no Equador. É um sucesso. Antes do que ser a maior, é ser a melhor empresa de venda direta e marketing multinível do mundo. A maioria dos dias nesse negócio você não vai alcançar resultado. A maioria dos dias você não vai vender. É assim. Você tem que pagar o preço. Mas o dia que você patrocina, o dia que você vende, é o dia que vale a pena. Faça aquilo que está no seu controle. Só o que está no seu controle. O que está no seu controle é ser um cara melhor. O que está no seu controle é ser uma mulher melhor. O que está no seu controle é apresentar o produto. Se o seu cliente vai dizer sim ou não, não é com você. 99,9% de todos nós que estamos aqui nesta sala estamos cansados. Eu também estou. O que você não pode é chegar no final do dia e olhar para trás e falar assim, deixei de fazer alguma coisa. Essa sensação me mata. Para mim a vida é tão curta. Ela é tão curta. A pessoa vira para mim e fala assim, Sandro, mas a expectativa de vida hoje está beirando 80 anos. Mas o que são 80 anos perto da história que já aconteceu? E o que são 80 anos perto da eternidade? É nada. De verdade, a vida é nada. Se você pegar e colocar nessa escala de tempo, a vida é muito curta. Pô, já que eu acredito que ela é muito curta, eu não posso ficar sentado vendo a vida passar. Eu preciso pegar e passar por essa vida e deixar alguma coisa. Porque o dia que a gente for embora, o que eu vou levar? Sabe o que eu vou levar? Aquele muito obrigado que você ouviu eu escutar. E ouviu um monte de vezes. O que eu vou levar é só isso. As pessoas têm que construir uma vida que ela olha para trás e fala, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Ele é a espinha dorsal da Rinode. E ele consegue ser o grande líder, tanto do pessoal jovem, como ele tem o respeito das pessoas que trabalham comigo há 30 anos, há 35 anos. Ele
conseguiu esse respeito pela maturidade dele, pelo carisma dele, pela inteligência dele, por esse amor que ele tem pelas pessoas. Ele realmente vai fazer história como um grande empresário, um grande empreendedor e um grande homem. O meu nome é Sandro Rodrigues. Sabe por quê? Porque Rinodê aqui